Oi, gente! Me chamo Maria Emília, sou psicóloga e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a questão da ideação suicida e o que a gente aí, enquanto psicólogo, pode fazer nessas situações, tanto em termos de acolhimento, quanto de avaliação de risco, quanto de encaminhamento, de conduta. Vamos começar? A primeira coisa que eu queria explicar, reforçar, na verdade, aqui para vocês, é a questão da ideação suicida, gente, não é uma questão de vontade da pessoa. É uma expressão realmente de um sofrimento, de um sintoma, tá? Então, quando a gente escuta, por exemplo, se quer se matar, que se mate, ela que sabe o que faz, enfim. Esse tipo de fala é carregada de muito preconceito e de muito desconhecimento, porque não tem a ver com vontade, com livre-arbítrio. Gente, a ideação suicida é realmente a expressão de um sofrimento muito intenso. É a expressão de algo que não vai bem. Muitas vezes, aí 97% das vezes, é um sinal, é um sintoma aí de um transtorno mental. Então a gente precisa considerar a ideação suicida como um ponto de atenção que precisa realmente de avaliação profissional e de intervenção profissional. Tá? Então esse é o primeiro ponto central que eu queria trazer aqui para vocês. Essa compreensão da ideação suicida como um sintoma, como uma expressão de um sofrimento que vai nortear toda a nossa prática. E a gente, enquanto psicólogo, pode se deparar com uma pessoa com ideação suicida independente do contexto que a gente atue. Claro que é mais comum a gente receber pessoas com sofrimento intenso, com ideação suicida, se a gente trabalha na clínica ou se a gente trabalha na área da saúde, em posto de saúde, em hospital. Mas também é possível que a gente encontre pessoas com ideação suicida em escolas, em instituições, nos serviços da assistência social, né? Porque realmente as pessoas, estão aí, circulando em todos esses espaços. E o sofrimento psíquico acompanha, muitas dessas pessoas, independente do espaço. Então, um outro ponto que eu acho super importante de frisar aqui com vocês, gente, é que a gente, quando escuta alguém expressando ideação suicida, a gente não pode ficar mais desesperado, mais perdido do que o próprio paciente, né? Se ele está expressando, uma vontade de morrer, uma vontade de se matar, é muito provavelmente porque ele não está conseguindo pensar em outra saída, pensar em um outro jeito de lidar com aquele problema que ele está vivendo. E a gente não pode, ao ouvir esse paciente, também ficar sem saber o que fazer, também ficar sem saber por onde ir, por onde começar. Então, a gente precisa ser um porto seguro aí para esse paciente. A gente vai precisar, com a nossa postura, expressar tanto uma calma, uma atenção, uma tranquilidade mesmo, mas também a gente vai precisar mostrar uma firmeza, uma confiança de quem sabe o que está fazendo, de quem já viu isso outras vezes, de quem já conseguiu ajudar outras pessoas. Maria Emília, mas é a primeira vez que eu me deparo com isso. Bom, então você tem que se preparar. Por isso esse vídeo aqui, Por isso tantos materiais aí disponíveis. Desde 2014 a gente tem o Setembro Amarelo, que no mês de setembro aí compartilha uma série de conteúdos sobre essa questão do suicídio, da prevenção do suicídio. Então você precisa se capacitar mesmo, Eu na faculdade não tive, realmente fui me deparar com isso já na prática e desejo que você, se você ainda não se deparou com nenhum paciente com esse tipo de sofrimento, que você realmente se prepare, que você estude, que você saiba pelo menos teoricamente o que fazer. Na hora, gente, o que a pessoa mais precisa, se a pessoa contou isso pra você, o que ela mais precisa naquela hora é falar sobre isso. Então você não pode reagir também como muitas pessoas, amigos, familiares, às vezes, se comportam, do tipo, não fala uma coisa dessa, meu Deus, é pecado falar uma coisa dessa, não fala. Olha a tua vida, tu tem tanta coisa boa, tu tem saúde, não fica assim. Se a gente expressa alguma fala nesse sentido, a gente faz com que a pessoa se retraia. E uma pessoa em sofrimento psíquico, com ideação suicida, é uma pessoa que, em geral, já está muito retraída no mundo. Já está com dificuldade de se posicionar, de se expressar, de atuar de uma forma saudável aí nesse mundo, de realmente conseguir lidar com as situações que ela está enfrentando. Então, se a gente expressa de alguma forma alguma fala que repreenda,
isso vai ser muito prejudicial. Então, um primeiro ponto, se a pessoa expressa isso para nós, a gente escuta e a gente ajuda ela a falar mais, a colocar realmente para fora em forma de palavras. Quanto mais a gente consegue fazer a pessoa falar, ela dar sentido, dar significado para aquilo que ela está vivendo, menor é a chance dela precisar realmente atuar, né? Fazer algo contra ela mesma. Então, vamos lá. A pessoa falou e a gente vai falar, né? Como assim? O que está acontecendo? Me fala mais. A gente vai ter que tentar investigar a partir da compreensão de que aquela ideação, ela é a pontinha do iceberg, né? Ela é algo que aparece e que possibilita a gente ver que aquilo está acontecendo. Mas o nosso olhar tem que ser para além daquela pontinha. A gente tem que tentar ver o que mais está acontecendo. Qual será que é o problema que ela realmente não está conseguindo enfrentar, né? Qual que é o conflito que ela está atravessando? Então, esse vai ser o nosso foco. E enquanto a gente escuta e conversa sobre isso, a gente vai precisar estar fazendo a avaliação do risco, né? Essa parte do falar sobre isso, do acolhimento, de uma postura mais empática, isso é, né, transversal, a gente espera a psicologia, então independente do profissional, independente do quão preparado ele está para lidar com questões de ideação, em geral as pessoas reagem assim, né, de uma forma acolhedora, de uma forma cuidadosa, isso é ótimo, mas a gente precisa também saber então quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção e no que a gente vai se basear aí para fazer um encaminhamento acertado para essa pessoa. Então, é nessa parte agora que a gente vai entrar, nessa avaliação do risco. Quando a gente vai pensar em fatores de risco, tem dois que vocês assim, tem que estar na ponta da língua, tá? São dois fatores de risco principais para o suicídio. O primeiro deles, gente, é uma tentativa de suicídio anterior. Então, se a pessoa te conta de alguma forma que ela tá com ideação, que ela tá pensando em suicídio, você vai precisar perguntar para ela se ela em algum momento da vida dela já passou por isso, novamente, né? Já teve uma outra vez que ela passou por isso e a gente vai precisar perguntar para ela se ela já fez alguma coisa contra ela mesma, se ela já chegou a tentar suicídio alguma vez. Às vezes tem um mito aí, né, de que quem quer mesmo se mata, não fica avisando, não fica tentando. Isso não é verdade, gente. A gente, enquanto psicólogo, não pode cair nesses mitos. A gente precisa saber que isso não é verdade. Então, se a pessoa tá falando, há uma grande chance, sim, dela vir a tentar suicídio, né? E se ela já tentou, a chance dela se suicidar é muito maior do que alguém que nunca tentou suicídio, tá? Então, a gente precisa saber disso. Um outro fator de risco que você precisa saber para investigar é se ela tem algum transtorno mental, né? Um outro fator de risco super importante que aumenta bastante as chances da pessoa vir a tentar suicídio é um transtorno mental, tá? Especialmente se ele não estiver em tratamento adequado. Se a pessoa não tiver realmente em acompanhamento, o risco aumenta consideravelmente. A depressão, né? Um episódio depressivo, um transtorno depressivo é um transtorno mental comumente associado com o suicídio, com as tentativas de suicídio, mas não é o único. Então, a gente precisa realmente estar com um olhar mais ampliado, não só para a depressão, tá bem? Esses, então, são os principais fatores de risco, tá? Existem outros, né? Inclusive, assim, quando a gente pensa na história de tentativa de suicídio, nem sempre só da pessoa. Se alguém na família dela já tentou suicídio, se alguém na família dela já se suicidou, isso também é um fator de risco. Se ela usa alguma substância, então, psicoativa, álcool, outras drogas, isso também é um fator de risco. E além desses aspectos mais anteriores, vamos dizer assim, da história de vida dessa pessoa, a gente pode pensar também no contexto atual, né? Naquela gota d'água, a gente fala, né? Quando a gente pensa numa tentativa de suicídio, a gente nunca pode pensar numa linearidade, né? Do tipo, a pessoa tentou suicídio porque terminou com o marido. Não acredito que ela fez isso. Quando a gente olha só para um evento e para o outro, não faz muito sentido, mas é que não é assim, né? Quando a gente pensa em tentativas de suicídio, em transtornos mentais, em sofrimento psíquico de uma forma geral, nunca é tão linear, nunca é tão simples, né? Então a gente tem essa gota, né, que transborda esse copo e às vezes um rompimento conjugal, um rompimento afetivo pode ser sim desencadeador para o suicídio, então a gente precisa estar atento também a esse contexto que a pessoa está vivendo.
ela está passando por alguma crise, ela está com alguma dificuldade no dia a dia dela atual, passou por alguma ruptura, não só afetiva, mas às vezes financeira, às vezes perdeu o emprego, enfim, perdeu alguém querido da sua família. Então a gente precisa olhar também para esses fatores precipitantes, esses fatores que realmente aumentam a chance do suicídio ou da tentativa de suicídio acontecer naquele momento e não em outro, entende? Porque às vezes a pessoa já tem uma história de tentativa de suicídio, já tem um transtorno mental, que são os fatores de risco que eu falei, mas isso não significa que ela vai estar sempre em risco de suicídio. Mas a gente sabe que se ela estiver enfrentando um contexto de crise, um contexto de maior dificuldade, a chance dela é aumentada. Agora, além dos fatores de risco, a gente precisa estar atento também, e isso é super importante, aos fatores de proteção. Né? O que eu estou chamando de fatores de proteção? Os fatores de proteção, gente, são aqueles fatores, aqueles aspectos que vinculam a pessoa à vida. Né? O que de alguma forma ainda faz ela querer viver. Ou, né, se ela pensa em se matar e ela às vezes vem com esses pensamentos, a gente precisa pensar, né, em como que ela lida com esses pensamentos. Que outros pensamentos que vêm? Vem algum outro para contrabalancear? Porque é muito comum que isso aconteça. Né? Então a pessoa pensa em se matar, mas aí ela lembra dos filhos, lembra de alguém, de algum familiar, lembra de algum plano, de alguma coisa que ela gostaria de fazer, por exemplo. Entende? Ou ela em alguns momentos pensa, não, talvez não seja tão ruim assim, talvez eu consiga achar alguma solução, aí aparece uma pontinha de esperança, então a gente precisa pensar nesses fatores de proteção, tá? Então muitas vezes são familiares, são pessoas da rede de apoio, muitas vezes são projetos mesmo, sonhos, planos, muitas vezes é a própria habilidade cognitiva aí de considerar outras possibilidades, né? Então a gente vai precisar estar olhando também para esses fatores de proteção. E aí o tempo todo meio que pesando, né, os fatores de risco e os fatores de proteção. E isso a gente pode avaliar muito também a partir da própria ideação e da investigação da ideação suicida da pessoa. Ou seja, quando ela fala desses pensamentos de morte, de morrer, de se matar, a gente precisa saber se aquilo é a primeira vez que acontece. Nunca tinha pensado nisso antes. Pensou e já passou, ou seja, ela está contando para você de algo que aconteceu lá, rapidinho, foi. Não significa que isso não vá ser importante o suficiente para investigar melhor, mas é muito diferente de alguém que diz que está pensando nisso todo dia, o dia inteiro, há semanas. Vocês entendem? Não é que, se pensou uma vez só, não tem problema. Não. Precisa de avaliação, precisa de investigação, precisa de acompanhamento. Mas a gente precisa, então, avaliar em relação a esses pensamentos qual que é a frequência, qual que é a intensidade e como que a pessoa reage a esses pensamentos. Isso é super importante. Como que ela lida? Quando esses pensamentos vêm, o que ela faz? Né? Ela consegue, como eu falei antes, né, contrabalancear com outros tipos de pensamento, ela comunica alguém, ela fala sobre isso com alguém, ela busca alguma atividade para fazer, ela se distrai com alguma outra coisa, ou ela bebe ou consome algum outro tipo de droga, por exemplo, para tentar tirar isso da cabeça. Então a gente vai precisar ver como é que é também o grau de autocontrole que ela tem e os recursos que ela tem para enfrentar esses pensamentos. A gente tem que pensar também, né, que entre ela pensar em querer morrer, em querer se matar e estar planejando realmente alguma coisa, né, fazer alguma coisa para isso, são estágios diferentes e a gente vai precisar estar atento a isso. Qual que é o grau de intencionalidade, o grau de planejamento que essa pessoa está tendo em relação a uma possível tentativa de suicídio? Então a gente precisa perguntar para ela, né, se quando ela pensa em morrer, se quando ela pensa em se matar, se ela chega a pensar em algum jeito de fazer isso, né? Como que ela se imagina fazendo? Ela chega a imaginar algum cenário? Então pronto, a gente já vê se ela imagina. Se ela imaginar, a gente pode checar o quanto que ela tem de acesso a esse cenário, né? É um cenário palpável? É um cenário que está dentro das possibilidades dela? Ou, por exemplo, ela pensa em se dar um tiro, mas ela tem uma arma, ela não tem, ela teria acesso a uma arma se ela quisesse. Então a gente vai precisando ver quão estruturado está, ou se não está, esse plano, né? Será que ela já começou a tomar alguma providência
em relação a isso? Ela já começou a se despedir? Ela já deixou algum sinal aí, alguma carta de despedida? Ou ela já organizou alguma coisa nas contas de banco? Às vezes já entregou as senhas para alguém? Às vezes já falou com o advogado? Enfim, sei lá, né? Ou pelo menos já foi se desligando do emprego, já tá faltando mais. Às vezes as pessoas já vão nesse processo de se desligando, se desconectando. Às vezes ela já não tá mais falando com ninguém, ela já tá realmente se afastando das pessoas que são importantes para ela, justamente às vezes numa tentativa de que eles não sofram tanto, que já tem uma certa, vamos dizer assim, um desapego emocional na fantasia da pessoa, às vezes pode ir por aí. E aí, gente, dependendo, né, desses fatores de risco, desses fatores de proteção, do grau dessa ideação, né, do grau desse planejamento, as nossas intervenções vão precisar ser diferentes, né? Num primeiro ponto que eu queria ressaltar é que independente, né, de seja lá qual desses estágios que a pessoa esteja, a gente vai precisar realmente ouvir, acolher, evitar a todo custo emitir qualquer tipo de preconceito, evitar qualquer tipo de rótulo, né, evitar qualquer tipo de redução, né, a gente precisa estar sempre nessas situações buscando uma ampliação, né, uma ampliação da confiança, uma ampliação da consciência, uma ampliação da compreensão, tá? Não reduzam. A outra coisa que a gente precisa fazer é tolerar, aceitar a ambivalência, aceitar essa confusão. A pessoa está muito confusa e ela não quer estar confusa, então ela muitas vezes está criticando a confusão dela, que ela pensou em se matar, mas ao mesmo tempo ela sabe que tem uma família que gosta dela e ela começa a se sentir culpada por pensar em se matar porque tem uma família que gosta dela, e aí isso vai gerando uma série de confusões. E a gente precisa aceitar que é isso, né? Que ela quer se matar e ela não quer se matar. E isso acontece ao mesmo tempo. É confuso, mas é verdade, né? Isso é ambivalência. Esses desejos aí se sobrepondo, né? Em constante dinamismo, vamos dizer assim, o tempo inteiro. E enquanto a gente olha, né, para essa ambivalência, a gente precisa também, dentro do possível, reforçar os fatores de proteção, né? Então, se a pessoa comenta brevemente sobre alguém da família que ela gosta, sobre alguém que ela se preocupa, a gente poder reforçar um pouco dessa relação, né? Tentar ajudar ela realmente a dar uma olhada para isso, né? Porque muito provavelmente ela está olhando muito, né, com uma certa rigidez de pensamento, que é uma característica marcante nas pessoas com comportamentos suicidas, né? Tem uma rigidez de pensamento, não está conseguindo vislumbrar outras coisas, então a gente poder exercitar um pouco dessa flexibilidade, olhando, falando sobre outros pontos, especialmente sobre esses que vinculam a pessoa à vida, pode ser importante, né? Não naquele sentido, não fala isso por causa disso, não, né? Mas um jeito da gente poder trazer também a reflexão sobre isso que protege, sobre isso que é importante para ela. E aí a gente vai precisar estar o tempo todo, de alguma forma, emprestando um pouco de esperança, né? Tentando, de alguma forma, fazer a pessoa pensar que o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Então, de alguma forma, a gente precisa incentivar a pessoa, emprestar um pouquinho da nossa esperança de que aquele problema, aquele conflito que ela está vivendo, ele é temporário. Nada nessa vida dura para sempre, né? Então, é pouco provável que esse problema que ela está enfrentando, na forma como ela está enfrentando, vá durar para sempre. Então, a gente precisa, de alguma forma, emprestar essa esperança de que talvez isso mude e de que tem alguns recursos que podem ajudar a mudar o tratamento, e aí a gente apresentar o tratamento como uma possibilidade. Agora vamos pensar, que tratamento que a gente vai propor? O tratamento básico, vamos dizer assim, né, que se tivesse que escolher só um para todas as pessoas, a proposta inicial deveria ser uma avaliação médica e uma avaliação psicológica. Né? Se você já está recebendo esse paciente, você trabalha no consultório, enfim, realmente o ideal seria ele continuar com você aí em psicoterapia, de alguma forma poder realmente dizer para ela que você está junto, que você quer ajudá-la a atravessar essa fase, que é uma fase que está muito difícil, que realmente parece que não tem saída, mas, né, que você está disposto aí a atravessar isso junto com ela. Isso é um ponto super importante da intervenção. E aí, gente, às vezes a pessoa diz, mas eu tenho liberdade para escolher, eu quero, é o que eu quero, eu tenho certeza.
A gente pode pensar, né, na liberdade como assim, uma liberdade dentre opções, né? Se ela só está conseguindo ver essa opção, só a morte como uma opção, e as coisas continuarem exatamente como estão, como uma opção, a percepção dela do mundo está muito restrita. E isso a gente vai precisar conversar com ela, né? O que será que foi acontecendo que foi restringindo tanto a percepção dela do mundo e das possibilidades, a ponto de agora ela só ver essa? Entendem? A gente vai precisar, de alguma forma, instilar na pessoa a esperança de que outras possibilidades existem, por mais que ela não esteja vendo isso agora, né? Como a gente está no quarto nosso, sei lá, à noite, e a gente apaga a luz, aquela hora a gente não tá vendo lá o armário, mas a gente sabe que ele tá lá, né? A gente não tá vendo, mas a gente sabe que se acender a luz vai ver de novo. A pessoa, quando tá nesse sofrimento, né, com realmente essa perspectiva do suicídio como última opção, ela realmente às vezes não se dá conta de que talvez existam outras possibilidades ali que agora ela não está conseguindo ver, mas que a gente pode de alguma forma ir ali, né, com uma lanterna junto com ela para ver se realmente não tem mais nada. Porque do suicídio a gente não tem volta, né? Então a gente poder propor essa última tentativa, uma outra tentativa que não a tentativa de suicídio, como uma forma de lidar com o sofrimento dela, eu acho super importante. Ou caso você não se sinta em condições de atender, você encaminhar para algum profissional que faça esse tipo de acompanhamento. Ou se você trabalha em algum outro serviço de saúde mesmo, que seja mais pontual, que você não tenha possibilidade da continuidade ao acompanhamento ali, recomendar um acompanhamento psicológico é uma boa ideia. E também recomendar uma avaliação médica, né? Se você trabalha na rede privada, planos de saúde em particular, se puder recomendar direto a avaliação de um psiquiatra, melhor. Se você trabalha no SUS, né, enfim, precisa fazer um encaminhamento para a rede pública de saúde, você pode encaminhar tanto para o posto de saúde, né, que é a porta de entrada aí, então o médico de família ele é capaz de fazer essa primeira avaliação e de definir se realmente é indicado fazer um matriciamento aí com um psiquiatra do NASF, ou se tem CAPS na sua cidade, né, fazer um encaminhamento para o Centro de Atenção Psicossocial, ou alguns municípios têm também ambulatórios de saúde mental. Então, cada município aí vai ter uma rede estruturada diferente, mas você tem que ter na sua cabeça que a pessoa precisa passar tanto por uma avaliação médica quanto por uma avaliação psicológica, tá? Então, esse seria o ponto principal. Nesse sentido, a gente precisa ganhar tempo mesmo. E precisa mostrar para a pessoa que essa solução aí, outra que a gente está buscando, ela não é mágica. Não é de um dia para o outro. Então, a gente não pode prometer, fazer promessas que a gente não vai cumprir. Ah, vai passar, vai melhorar, né? A gente pode dizer que a gente realmente acredita que isso vai acontecer, né? Quando, como, a gente ainda não sabe, mas a gente quer junto com ela descobrir. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar ganhar tempo. E a gente precisa dizer que o remédio precisa de um tempo para fazer efeito, precisa consultar um psiquiatra. A gente precisa dizer que a terapia também leva um tempo. Às vezes a pessoa traz isso já no começo do processo, ou mesmo já depois de algum tempo de terapia. A gente poder dizer que a gente agora vai olhar para isso de um outro jeito. Então, a gente realmente precisa ganhar tempo, precisa tentar pensar num jeito de manter a pessoa segura. E aí, para isso, gente, é muito comum e necessário a gente fazer contato com alguém da família, com alguém da rede de apoio, alguém que possa ajudar a dar suporte em casa, tanto no sentido de manter o ambiente da casa mais seguro, quanto também de ajudar no enfrentamento, né, no apoio emocional e na resolução do conflito, quanto alguém para incentivar e acompanhar o tratamento. Então, a gente precisa fazer esse contato. Para quem que a gente vai ligar, com quem que a gente vai falar, isso é sempre muito interessante, se possível, de ser realmente discutido com esse paciente. Ah, mas vai quebrar o sigilo? Bom, nesse momento a gente tem que ter em vista que a nossa prioridade é manter o paciente seguro, manter o paciente vivo, e tudo que a gente puder dispor aí de condições para tentar ampliar essa chance, né, reduzindo o risco de suicídio, aumentando aí os fatores de proteção, a gente precisa fazer. E aí falar com a família pode ser uma opção. E a gente precisa explicar isso para ele, né? A gente precisa que ele saiba que a gente está fazendo aquilo como uma forma de cuidado,
que a gente não vai poder estar com ele o tempo inteiro, né? Mas que tem pessoas com quem ele mora, ou pessoas que ele pode acionar e que vão poder ficar com ele o tempo inteiro. Que uma pessoa com ideação suicida, gente, especialmente se ela estiver persistente, intensa, se a pessoa tiver já com, né, um plano, uma ideação já mais estruturada, ela não pode ficar sozinha. E a gente precisa indicar isso para ela. Um outro ponto que a gente precisa ter em vista é que às vezes, né, apesar do tratamento aí ambulatorial tá sendo feito, tá sendo proposto, e da pessoa estar ali, né, com a sua família, ter essa rede de apoio, às vezes, gente, isso não é suficiente para manter a pessoa em segurança. Então, em alguns casos, a internação psiquiátrica ela pode ser recomendada, tá? E a gente tem que tentar pensar, né, e ajudar a pessoa a pensar também que essa internação é uma forma realmente de mantê-la segura, de protegê-la dela mesma, né? Porque em casa é difícil fazer mesmo um acompanhamento 24 horas, né? Às vezes realmente precisa de um acompanhamento profissional constante. E aí, nesses casos, a internação pode ser uma opção, tá? E a gente vai precisar ajudar a pessoa a entender isso como mais uma estratégia de cuidado dentro do tratamento dela. Um outro ponto que eu queria destacar para vocês é que se o paciente de vocês faz contato, liga, comunica que tentou suicídio, tá? Saiu do plano da ideia e realmente fez alguma coisa contra ele mesmo, isso é uma emergência clínica, tá? Isso precisa de uma avaliação médica de urgência. Então, você precisa orientar e precisa acompanhar aí, né, se for o caso, ou falar com alguém da família para acompanhar esse paciente até um serviço de saúde o mais rápido possível, tá? Pode, inclusive, solicitar, acionar o SAMU, enfim. Mas você precisa, né, garantir que esse paciente seja visto o quanto antes em um serviço médico. Tá bom? Ai, gente, enfim, era isso, né, que eu tinha pensado em falar com vocês, né, sobre essa questão da ideação suicida e sobre algumas possibilidades de manejo, de avaliação, de encaminhamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Se ficou dúvida e se quiserem saber mais sobre esse tema, deixem aí nos comentários e a gente vai se falando, tá bom? Até semana que vem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!